Só um minutinho. Pronto. Bom, como eu falava, eu sou Thaleson Freitas, bibliotecário aqui do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente. Eu estou atualmente gerenciando a Biblioteca Marli Barros Costa, que se localiza no município de Humaitá, Amazonas. E é com muita felicidade que iniciamos essa série de webinários e falo aqui em nome da equipe da coordenação acadêmica do IEA, da qual fazem parte Carolina Duarte, nossa assistente social, que está aqui presente, Lierka Fernandes, nossa psicóloga, Helder Leite, técnico de assuntos educacionais, e nosso coordenador acadêmico, Marcelo Dairon. Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Abordaremos nesse primeiro encontro a produção e normalização de artigos científicos de acordo com a ABNT, famosa e temida por muitos, não é mesmo? Trouxemos o bibliotecário do INPA, Jorge Cativo. Vamos ao currículo do Jorge. Especialista em Administração e Gestão do Conhecimento, bacharel em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Amazonas, tecnólogo em Processamento de Dados pelo Instituto de Tecnologia da Amazônia, bibliotecário responsável pelo setor de divulgação e treinamento na biblioteca do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, tutor na modalidade AD, ministrando cursos e oficinas de implementação e gestão de repositórios digitais utilizando o Space, marketing e mídias sociais em bibliotecas, Biblioteca 2.0, produção de artigos científicos segundo a ABNT, que é esse que nós vamos abordar hoje, e Mark 21. Ministra cursos preparatórios presenciais para concursos públicos na área de biblioteconomia, é colaborador de versões do software livre BibliLibre e editor e desenvolvedor do site Biblioteconomia Digital. Que currículo, hein, Jorge? Então, Jorge, você combina a dinâmica com o público, se pode interromper ou perguntar ao final o que você achar mais conveniente. E com vocês, Jorge Cativo. A palavra é sua, Jorge. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo, sim. Para mim é uma honra, né, antes de mais nada, poder, de alguma forma, estar contribuindo com essas ações que são desenvolvidas por profissionais dentro de bibliotecas, sejam elas de qual natureza for. E, nesse caso em particular, poder estar contribuindo com o Thaleson, né, enquanto bibliotecário, e desenvolvendo essa ação que eu espero que vocês todos possam participar e, de alguma forma, eu vou estar contribuindo com aquelas pessoas que têm uma vontade de publicar, mas não sabem por onde começar. Acerca dessas perguntas, vocês podem ficar à vontade para fazer no chat durante a apresentação. Tá? Eu vou estar compartilhando aqui a tela com vocês. Todos acompanham a tela a partir de agora? Deem um OK aí no chat, só para confirmar. Bem, então, o Thaleson já fez as apresentações, né? Agradeceu o convite. Vocês devem estar se perguntando o que o Januário e o Pedro estão fazendo numa apresentação de artigo científico. Para fazer um contexto para vocês, imaginem que esses vão ser dois personagens que eu vou utilizar e que um deles tem uma história de já ter publicado, já conhecer normas da ABNT, já conhecer uma estrutura obrigatória recomendada pela NBR 6022 de como elaborar um artigo científico, e outro que nunca publicou. Tá? Então, com base nesse enredo, imaginem que o Januário já fez submissões de 7 artigos, seja para eventos, revistas, e já teve esses artigos publicados. E o Pedro nunca tentou publicar, nunca teve qualquer experiência com a iniciação científica. E aí,
eu resolvi fazer uma pergunta para tentar saber qual era o motivo do Januário já ter publicado tanto em relação ao Pedro. E a resposta dessa pergunta, o que é um artigo científico do Pedro, tá? Foi que era uma publicação submetida para eventos e revistas, para quem quer fazer novas descobertas na ciência, e que essas publicações, quando são aceitas, elas são feitas por grandes pesquisadores. Esses pesquisadores necessariamente precisam ser renomados e com títulos na sua área de atuação. Então, isso é um grande mito que a maioria das pessoas tem em relação a quem publica. Existe aí uma lei de Lotka que diz que apenas 20% dos profissionais de uma área fazem publicações, submetem essas publicações e estão aí com seus currículos latos cheios de artigos publicados, eventos, participações em eventos, publicações em revistas, entre outras. Então, para o Pedro, ele jamais, imaginem que um estudante de graduação, ele jamais teria como publicar um artigo se o pensamento dele de que o que é um artigo tem a ver com profissionais de um grande renome ou de uma descoberta que só pode ser feita por alguém que submete tendo um título. E aí, em relação a Januário, notem a formalidade e o entendimento dele sobre o conceito do que é um artigo científico. Ele falou que era um tipo de publicação científica, o artigo de fato é isso, com uma autoria declarada, com um ou mais coautores, que apresenta e discute ideias, que necessariamente utiliza métodos e técnicas, que necessariamente vai expor um resultado a partir de um problema de pesquisa. E essa publicação ela tem uma natureza técnica científica dentro de uma determinada área. Em nenhum momento aqui houve qualquer menção ao fato de eu ter ou não titulação para publicar, como havia dito anteriormente Pedro. E aí, Januário resolveu dar 22 dicas para que Pedro se familiarizasse com ações que ele já havia feito em relação a essas publicações, a submeter um artigo, a conhecer normas, a conhecer os elementos obrigatórios de um artigo, a própria redação em si. A primeira dica, ele pediu que ele fizesse sempre isso antes de começar. E o que era esse isso? Ele soubesse que alguém, quando publica, necessariamente não basta eu baixar uma norma, NBR 6022, saber uma estrutura obrigatória de artigo e conhecer essa norma. Eu necessariamente teria que conhecer uma série de outras normas que estavam relacionadas a um artigo. Por exemplo, a como fazer citação, a 10.520, a como fazer referências, a como normalizar uma seção e uma subseção dentro de um referencial teórico, a como fazer um resumo. Além disso, Januário pediu que Pedro fizesse um mapeamento de quais eram as revistas e eventos da área que ele tinha interesse em publicar. Essas revistas normalmente estabelecem diretrizes para esses autores e, sem saber dessas diretrizes, fica praticamente impossível preparar um escopo de um artigo que possa ser submetido de acordo com determinadas normas. Além disso, Januário havia dito que Pedro poderia publicar sozinho, mas também poderia buscar uma parceria com outro profissional da área, com um docente de uma instituição, de modo que esse artigo fosse feito em coautoria com alguém. Saibam vocês que grande parte das revistas, ela exige sim que tenha um professor de uma instituição federal como coautor, mas existem aquelas, inclusive eventos, que você pode publicar sozinho, sem nenhum pré-requisito. Além disso, Januário havia dito que era preciso ter um tema de interesse. Eu não poderia publicar
sobre qualquer assunto com o qual eu não tivesse alguma familiaridade, ou um tema que fosse escolhido, por exemplo, por um professor que fizesse com que você pesquisasse um artigo simplesmente para ver ele no lápis do professor. Além disso, era preciso ter um banco de fontes. A partir do momento em que eu tenho as normas, sei que não é somente uma que eu preciso ler e ter familiaridade com regras. Sei qual é o evento e as diretrizes desse evento ou revista. Definir se eu vou fazer com qual autoria ou não. Tem um tema de interesse, eu preciso buscar fontes na literatura para saber se eu vou poder fundamentar essa minha pesquisa ou não. Isso normalmente a gente faz buscando um artigo correlato, né, que tenha um assunto parecido com o qual eu quero pesquisar. E aí, por último e não menos importante, Pedro teria que ter uma razão pela qual ele publicaria. Essa razão pela qual ele publicaria, ele ficou meio que sem entender o que seria isso, né? O que é alguém buscar uma razão pela qual ele vai publicar um artigo. E aí essa é a segunda dica. Para eu publicar, necessariamente, ou eu estou envolvido num grupo de pesquisa e ali dentro eu vou estar desenvolvendo um estudo sobre um tema do meu interesse, ou eu pretendo fazer um mestrado e vou ter que fazer um pré-projeto, e aí eu até entro no mestrado e o meu orientador vai começar a me cobrar que faça publicações a cada ano. Eu participei de um projeto de pesquisa durante um período na graduação e eu quero transformar o meu projeto num artigo. Eu quero publicar porque eu vou tentar fazer um concurso e quero entrar para a carreira docente. Eu quero participar de um evento nacional ou internacional dentro de uma determinada área e, para isso, eu tenho que publicar esse artigo. Eu estou participando de um webinário que está acontecendo hoje e algo que eu vou aprender aqui vai me fazer ter motivação para publicar um artigo. Eu quero explorar um novo tema, eu quero dar visibilidade para uma pesquisa. Eu participei de uma monitoria durante a minha graduação e aprendi algo que eu achei interessante para tentar publicar. Eu quero transformar o resultado de um PIBIC num artigo. Eu quero transformar o meu TCC num artigo e até mais de um, no caso do TCC. Então, busquem um motivo para publicar. E aí, sabendo disso, Pedro estava querendo saber agora por onde é que ele deveria começar. Tá? E o passo inicial para quem quer fazer o primeiro artigo é formular uma pergunta. Essa é a terceira dica, e essa pergunta ela tem a ver com a construção necessária de um problema ou de uma questão norteadora. Todo o artigo, ele necessariamente vai nascer de um problema ou questão norteadora. É ela quem vai criar conexões com o meu título, com os nomes dos capítulos, com os objetivos da minha pesquisa e com os resultados na hora de eu fazer considerações finais e verificar o alcance desses objetivos. Essa pergunta necessariamente tem que ser formulada de forma bem delimitada e com clareza. E aí, quando eu digo isso, eu necessariamente, para ter uma interrogação no final, eu vou ter que ter nela um pronome interrogativo, os mais usados como, quais. Eu vou ter que ter um aspecto ou uma característica que eu estou investigando sobre o meu objeto de estudo principal. Eu vou ter que ter um termo que expresse qual é o meu assunto principal. Esse assunto principal, necessariamente, ele deve ter um assunto secundário. E tudo isso pode ser delimitado com o acréscimo de um subtítulo. Então, eu preciso fazer uma pergunta que dará origem à minha tentativa de publicar um artigo. E aí vamos a alguns exemplos, né? Eu tenho um tema de biomateriais e aí eu faço a pergunta qual é o limite biomecânico do ligamento cruzado anterior de praticante de karatê. Tem um segundo exemplo sobre qual é a taxa de
transferência de aprendizagem entre tarefas básicas para a aprendizagem do basquetebol. Então, todos esses problemas, essas perguntas, não necessariamente eu vou ter algo de forma negativa. Eu acho que não, né? Fazem parte de uma tentativa de eu ter uma identificação de um problema ou questão norteadora. E aí, desse problema, como eu já havia dito, é a dica 4, surgem várias relações, tá? Da minha pergunta, eu vou necessariamente, se eu transformar algo que é uma interrogação numa afirmação, eu vou encontrar necessariamente o meu título. Nesse título, eu vou ter palavras que expressam assuntos. E esses assuntos, eles terão relação direta com os nomes dos capítulos do meu referencial. Além disso, esse meu problema, ele, como eu tenho que responder ao final do artigo, eu vou ter necessariamente que construir um instrumento de coleta com perguntas que tentem fazer com que a resposta seja dada pelo meu universo e amostra dessa pesquisa. E, além disso, nas minhas considerações finais, essa pergunta vai ter que ser respondida. Então, eu preciso ter clareza, já inicialmente, que a pergunta que vai ser formulada, ela tem relação direta com a construção do título, com a construção dos nomes dos capítulos, com o meu instrumento de coleta e as perguntas que eu vou elaborar, e eu vou ter que, ao final, responder essa pergunta nas minhas considerações finais, depois de tabular esses dados. A quinta dica, ela tem a ver com o fato de, depois de ter uma pergunta definida, eu tenho que saber quais são os elementos obrigatórios que qualquer revista ou evento, em se tratando de publicação, artigo, vai exigir de mim enquanto autor. E aí, nessa estrutura estabelecida pela NBR 6022, eu tenho 3 blocos de elementos: pré-textuais, textuais e pós-textuais. O primeiro bloco, a gente vai ver individualmente, ele está relacionado ao título e subtítulo. Como eu já falei para vocês, o subtítulo é opcional, mas ele deve ser utilizado como uma forma de delimitação do meu título. Além disso, eu vou ter nome dos autores, o resumo, tá? E passou a ser obrigatório, com a nova atualização da norma, as datas de submissão e aprovação desse artigo. Como elementos textuais, a gente tem aí introdução, desenvolvimento e considerações finais, e como elemento pós-textuais, as referências. Então, desse problema, a gente sabe que deve elaborar um título, tá? Esse título necessariamente vai estar na página inicial, né, do meu artigo, a página de abertura. Além disso, se eu incluir um subtítulo delimitando a minha pesquisa, eu devo tipograficamente diferenciar título e subtítulo. A norma não me diz se a diferenciação é negrito e não negrito, se é letras maiúsculas e minúsculas, mas eu não poderia ter esse mesmo título aqui, As Metamorfoses da Biblioteca para a Geração Z, com letras maiúsculas e o subtítulo também assim. Além disso, eu deveria usar termos nas palavras do meu título que me indiquem pelo menos 2 assuntos. Por que 2 assuntos? Porque normalmente eu terei que fundamentar um referencial com 2 capítulos ou seções. E essas seções, elas estão ligadas diretamente com as palavras que eu utilizo nesse meu título. O subtítulo, como eu já disse, é opcional, mas preferencialmente deve ser usado. E aí, no uso do subtítulo, atentem para uma característica de lugar, uma característica de tempo,
uma delimitação usando e mencionando qual é o método utilizado na pesquisa. A nossa 7ª dica, né, do Januário para o Pedro, é a declaração de autoria do artigo. Como eu bem falei para vocês, eu posso escrever sozinho ou ter um segundo autor. Além do meu título, eu tenho que fazer a indicação dessa autoria de forma direta com o nome desses autores. Então, prenome e sobrenome. Eu tenho que e posso utilizar esses nomes e prenomes na mesma linha, separados por vírgula, ou em linhas distintas. Tá? As duas opções são válidas. Além disso, ainda como elemento pré-textual, esses autores precisarão da indicação de um breve currículo, de uma vinculação corporativa, institucional e de um contato, que nesse caso é o e-mail. Esses dados do breve currículo, da vinculação da instituição e do e-mail, eles estarão no rodapé com um sistema de chamada que tem que ser diferente do sistema de chamada das citações durante o artigo. Então, aqui tem um exemplo. Imaginem que os nomes utilizados dos autores recebeu o número 1 e 2, e no rodapé eu vou ter esse breve currículo com o e-mail, juntamente com a filiação, juntamente com a vinculação corporativa. E aí, com isso, a gente precisará fazer, tendo já o título, tendo já um problema, tendo já o nome dos autores com esse breve currículo, a identificação deles, eu terei que fazer um escopo do meu resumo. E aí vocês devem me perguntar, por que escopo ao invés do próprio resumo? Como a gente está fazendo uma sequência lógica dos elementos que são construídos num artigo, o resumo é o próximo. Mas eu só consigo concluir este resumo quando eu já tiver todos os elementos que fazem parte do artigo concluídos. Então, normalmente, a gente deixa para fazer o resumo no final. Mas, considerando aqui a construção desse escopo, e já para que vocês saibam o que deve ter no resumo, imaginem que ele é uma apresentação concisa dos principais elementos que aparecem, né, no nosso caso, no artigo. A primeira frase desse resumo, ela tem que ser a mais significativa para o entendimento daquilo que eu estou pesquisando. Eu devo, após essa frase breve e significativa, estar indicando qual é o tipo de material que eu estou resumindo. Então, nesse caso, é um artigo. E ele tem que ser elaborado num parágrafo único. Aí eu estou trazendo a necessidade de vocês ordenarem as frases do resumo de acordo com a ordem com que os elementos aparecem. Aqui tem um exemplo. Jorge, só um minuto. Você vai responder a pergunta do chat agora ou no final? As perguntas que surgirem. Vamos, a gente pode fazer uma pausa agora e tu pode perguntar, sem problema. A Adriele da Silva está perguntando, todo artigo necessita de um referencial teórico? E este difere da introdução? Existe um número de laudas adequado? São 3 perguntas em uma, na verdade, né? Vamos lá. Sobre a primeira, né? Ter ou não referencial teórico. O elemento referencial teórico, ele é obrigatório na construção de um artigo. Ele é um elemento obrigatório. Se eu for fazer uma submissão para uma revista ou para um evento, necessariamente o editor, o organizador, ele vai querer de mim uma fundamentação com assuntos relacionados ao meu tema, como eu falei aqui para vocês. O título, ele já é um princípio de uma indicação de assuntos que eu terei que ter no meu referencial. Então, sim, eu preciso ter referencial. Sobre ele diferenciar ou não da introdução. Na introdução,
eu tenho elementos relacionados a uma contextualização do meu tema, eu tenho elementos relacionados a qual é meu problema de pesquisa, quais são as justificativas da minha pesquisa, quais são os objetivos da minha pesquisa e uma breve síntese do referencial, ou seja, a introdução antecede o referencial, então são duas coisas diferentes. E sobre o número de laudas adequado, imagina que isso só pode ser respondido se eu souber quantas laudas a revista ou o evento está exigindo de mim. De repente, a revista diz que é um resumo expandido e eu só vou poder ter 5 laudas. De repente, a revista diz que eu tenho que necessariamente ter no mínimo 15 páginas. De repente, a revista vai dizer que eu devo ter até 20. Então, a partir disso, vamos pressupor que eu tenha um artigo com uma exigência de 20 páginas. Nesse caso em específico, se eu tiver 4 laudas em cada capítulo, eu consigo entregar um artigo com até 20, considerando os outros elementos que eu também vou ter que fundamentar. Mais alguma pergunta? Por hora não, Jorge. Então, vamos seguir aqui. A gente está no resumo, falando que ele tem que respeitar a ordem das ideias, certo? Aí vocês têm aí um exemplo de um resumo em que está destacada em cores diferentes essa ordem das ideias, certo? Considerando a frase breve e sucinta, considerando o tipo de material, está sendo mencionada a palavra artigo, considerando os objetivos, considerando os métodos, considerando os resultados, considerando as considerações, né? E as contribuições futuras do artigo. Nesse caso aqui, de um resumo. Aqui um outro exemplo, só para mencionar que a norma fala entre 100 e 250 palavras, mas isso vai depender da revista ou evento que vocês vão estar submetendo. Então, qual é a estrutura ideal desse meu resumo, né? Eu tenho que ter uma frase breve, sucinta, né, e mais significativa, sendo a primeira. Eu tenho que dizer que o formato do material que está sendo resumido, nesse caso aí, é um artigo. Eu tenho que necessariamente trazer os objetivos para o meu resumo, apresentar meu problema, posso ou não colocar a justificativa e as finalidades. Por que isso? Porque o tipo de resumo que as revistas exigem é do tipo informativo, certo? Eu posso ter aí, segundo a norma, 3 tipos de resumo: o crítico e o indicativo. Nesse caso, a gente tem que ter um resumo informativo. Eu tenho que ter objetivos, eu tenho que ter justificativa, eu tenho que ter finalidade. Aí eu trago algo escolhido do método que foi utilizado, lembrando que as classificações de métodos são várias, eu posso escolher só uma. Algo do resultado, algo das considerações finais, e aí eu posso, é opcional, isso não está na norma, apresentar resultados esperados, né, e contribuições futuras. Depois desse resumo, eu tenho as palavras-chave. Elas vão ser representativas para aquilo que o meu assunto está trazendo. Então, necessariamente, essas palavras-chave, elas têm que aparecer dentro do meu resumo, e elas são separadas entre si por um ponto, não é ponto e vírgula, não é traço. Com a atualização da norma, passou a ser exigido a data... Pode. Então, o Renato Abreu está perguntando: um resumo pode conter citações diretas ou indiretas? Aí ele coloca o exemplo: Lima, entre parênteses, 2020. Cita que? Essa é a primeira pergunta. Vamos lá. O resumo, ele tem que ter uma sequência dos elementos que eu estou necessariamente apresentando dentro do artigo. Se eu terei que trazer algo do meu objetivo, do meu problema de pesquisa,
do meu referencial, do meu método, certo? E imaginem que eu tenho uma pesquisa bibliográfica. Nesse caso, eu vou estar trazendo para dentro do resumo, e posso fazer isso, algum tipo de citação que faça com que não existe nenhum tipo de erro em levar uma citação de um autor para dentro do resumo. Por que isso? Porque a minha pesquisa ela é bibliográfica, porque entre os elementos que eu vou estar mencionando no resumo, um deles pode exigir que eu diga a metodologia, por exemplo, que eu utilizei os autores X e Y e que um determinado autor ele fez uma determinada citação que é interessante eu apresentar no resumo. Então, nada impede de fazer isso, tá? Outra pergunta é quanto a palavras-chave. Devem estar em letras minúsculas ou maiúsculas? As palavras, elas devem aparecer no resumo, tá? E essas palavras, a primeira letra, eu posso colocar maiúscula, tá? Elas não devem estar todas em letras maiúsculas, certo? A menos que seja um nome próprio, a menos que seja uma instituição, as exigências a gente já sabe para a primeira letra maiúscula. Agora, elas não devem estar todas elas com letras maiúsculas, tá? A Daniela está perguntando se em monografias o título vai ficar em negrito. A única coisa que eu devo saber em relação a isso é que, tipograficamente, se houver título e subtítulo, eles devem ser diferenciados um do outro, tá? Essa escolha de como eu vou diferenciar, a norma não me obriga a colocar letra maiúscula e minúscula, a colocar negrito e não negrito, mas eu tenho que fazer uma diferenciação entre título e subtítulo quando houver. Camila pergunta sobre a data da submissão, que é o que a gente está vendo agora. No caso de um evento ou de uma revista, não é o autor quem coloca a data que ele submete ou publica. É o evento, né, o organizador, até porque ele que sabe quando ele recebeu pelo sistema da própria revista e quando é que ele vai publicar. Nesse caso aqui, a gente tem uma revista que demorou, em média, 3 meses e meio para que esse artigo fosse aceito. Eu conheço revistas que estão demorando anos aí, e com essa pandemia, os artigos estão em algum limbo aí que não está sendo... E aí, a gente vai ter como saber quando a pessoa submeteu e quando é que esse artigo vai estar sendo aceito a partir de agora, por causa dessa informação aqui de data de submissão e aprovação. Mas mesmo antes da pandemia, a gente sabe, né, que existem revistas que demoram bastante para publicar, né? Que submetem um ano, vai lá 1 ano, 2 anos depois, porque eles têm um grande fluxo, né? Mesmo antes da pandemia, né? Ocorria esse problema, digamos assim. Em tese, o problema deveria ser resolvido com essa questão do fluxo agora que passou a ser aceito a revista independente de prazo, né? Mas, na prática, ou os pesquisadores... Enfim, vamos continuar. E aí, pessoal, a gente tem aqui essa estrutura de elementos pré-textuais que nós já vimos e vamos passar para os elementos textuais. As pessoas que estavam com dúvidas em relação à introdução, a gente vai ver todos os elementos agora, tá? Inclusive a dica 9, de 22, que a gente vai ver durante essa apresentação. Essas dicas numeradas, para quem chegou depois, elas estão sendo dadas para uma pessoa que não conseguiu publicar nenhum artigo ainda, por uma outra que já publicou alguns. São 2 personagens aí do início dessa apresentação. Não sou eu, tá?
Pedro e Januário. Então, a introdução. É importante que eu saiba que cada um dos parágrafos ele vai ter um significado dentro dessa introdução e, necessariamente, eu devo ter essa ordem, né? Mesmo que alterada, mas com esses elementos presentes. Normalmente, essa introdução tem entre 1 e 2 laudas, tá? Eu dividi aqui em 5 blocos para que fique mais didático para explicar para vocês. O primeiro bloco é uma contextualização em que eu vou ter que fazer um panorama histórico, uma síntese histórica relacionada ao meu assunto principal. Eu vou ter que detalhar um ponto de vista desse assunto principal, que é o que eu estou trazendo dentro da minha pesquisa. Eu vou ter que caracterizar esse meu tema, e aí, normalmente, para caracterizar, eu vou apresentar conceitos sobre alguma palavra que possa ter um entendimento dentro do próprio título ou dentro do próprio problema que eu estou trazendo. Depois de fazer praticamente aí 5 parágrafos com esses elementos, o nosso problema, a nossa pergunta que foi estabelecida no início, ela vai ter que aparecer. E não vai bastar só eu construir um parágrafo e apresentar esse problema. Eu vou ter que indicar qual é a relevância dele para a minha pesquisa. Além disso, eu vou ter que apresentar os objetivos, tá? Geral e específicos. Se vocês forem ver esses 4 primeiros elementos, contextualização, o problema, os objetivos, a própria justificativa aqui, com uma divisão que eu coloquei de motivação pessoal, profissional, social, de explicações sobre por que é que eu resolvi pesquisar sobre esse tema, de qual é a contribuição da minha pesquisa, esses são elementos que todo projeto de pesquisa tem. Então, eu posso afirmar para vocês que quem fez um projeto de pesquisa tem a introdução do artigo praticamente pronta. E aí, além desses 4 elementos, a gente tem uma síntese dos elementos que aparecem no referencial. Vamos ver cada um desses elementos, tá? Um exemplo de panorama histórico, junto com conceitos, tá? Junto com uma tentativa de situar o leitor sobre um determinado tema. Então, aqui, eu estou trazendo um conceito de competência, eu estou tentando contextualizar sobre um determinado tema logo nos primeiros parágrafos da minha introdução. Um outro exemplo de introdução com essa contextualização. Eu tenho um parágrafo inicial falando sobre o excesso de informações, falando sobre a vida pessoal e profissional baseada nessa questão das informações, falando de cenário em que há um aspecto ligado à biblioteca escolar. E aí, logo em seguida, já há uma apresentação ali de objetivo geral, certo? E os objetivos específicos separados por uma linha, né? Letra A, letra B, letra C. Logo em seguida dos objetivos, eu começo a apresentação das justificativas. E aí eu tenho um aspecto pessoal sendo falado, tá? Uma dificuldade, um outro aspecto científico, isso tudo são justificativas. Então, notem, aqui eu tenho a contextualização, que é o primeiro elemento. Num segundo bloco, tá? Eu tenho que apresentar o problema. Qual é a pergunta? E aí, nesse caso aqui, é feito de forma proposital o uso da interrogação
e um parágrafo específico que está indicando o que se pretende responder. Logo em seguida da pergunta ou do problema, novamente os objetivos. Então, imaginem assim, o bloco 1 eu tenho que contextualizar, eu tenho que fazer uma síntese histórica, eu tenho que identificar termos do meu título que eu possa dar uma definição sobre esses termos. No bloco 2, eu vou ter que apresentar o problema de pesquisa em forma de pergunta. No bloco 3, eu vou ter que apresentar os meus objetivos. Esse primeiro exemplo aqui retrata bem isso, tá? Inclusive na ordem em que cada parágrafo aparece. No bloco 4, eu tenho as justificativas, tá? Como eu já falei, vocês podem colocar justificativas pessoais, profissionais, sociais. Vocês têm que comprovar qual é a relevância e a contribuição da pesquisa em forma de parágrafos. E aí, o último bloco da introdução é uma breve síntese dos capítulos do referencial. Por quê? Eu não posso simplesmente parar de falar de parágrafos que eu fiz a contextualização, apresentei o problema, falei dos objetivos, falei das justificativas e passar para o referencial. Então, o ideal é que vocês façam um parágrafo sintetizando cada um dos 2 capítulos no final da introdução. Dúvida da Larissa Monteiro. Ela quer saber a diferença entre a forma que se aborda os assuntos no artigo em relação a outros tipos de trabalho, TCC, tese e monografia. Normalmente, vamos comparar com a questão de TCC, por exemplo. Se você for pensar no número de laudas de um TCC, elas vão estar aí a partir de 50. Se você considerar o número de laudas de um artigo, elas estarão entre 15 e 20. Então, mesmo que haja uma estrutura parecida na minha introdução, em relação aos 2, eu vou ter que ser bem mais específico no problema de pesquisa, eu vou ter que fazer uma síntese maior nos capítulos do referencial. Imagina que um capítulo do TCC eu consiga transformar em um artigo, falando sobre aquele tema específico. Um segundo capítulo do TCC eu consigo transformar em outro artigo. Porque se eu for considerar, além desse número de laudas, a extensão, se eu for considerar a forma de aprofundar a pesquisa, o TCC, ele vai ser muito mais amplo que um artigo. Pode fazer as perguntas aí, queridão, senão eu vou ficar sem. Então, a Daniela Batista está perguntando. Em um projeto, qual é a quantidade de páginas aceitável na introdução e fundamentação teórica? Vamos lá. Se for um projeto de pesquisa, essa introdução, como eu tinha mencionado antes, ela só vai ser, na verdade, seções, né? Eu vou ter uma seção com tema e título. Eu vou ter uma seção para dizer qual é o meu problema de pesquisa. Eu vou ter uma seção para dizer quais são os meus objetivos, geral e específico. Lembra? Então, esses 4 primeiros elementos aqui da introdução, ó, eles são os elementos em forma de seção de um projeto. Tá? Então, quando ela fala em número de páginas, no caso da introdução de um artigo, eu tenho 2 laudas. Se eu fizer todos esses elementos aqui, eu tenho 2 laudas. No caso de um projeto de pesquisa, eu vou ter apenas seções numa única página, sem uma fundamentação, entendeu? Na minha introdução, eu vou ter apenas tópicos. Qual é o problema da pesquisa? Eu vou colocar uma linha dizendo qual é. Quais são os objetivos? O geral e os específicos. É outro tópico. Uma subseção numerada. 1.1, 1.2.
A outra pergunta dela é se é obrigatório colocar a página em todas as citações nas referências. As citações que são diretas, que a transcrição é na íntegra, eu sou obrigado a colocar autor, ano e página. As citações que são indiretas, é opcional o número da página. Ou seja, a transcrição foi literal, eu tenho que colocar autor, ano e página no sistema de chamada. Vamos seguir. O desenvolvimento, ele começa com o meu referencial teórico. Notem, a gente falou dos elementos lá, desde a capa, a autoria declarada, nome de autor, cabeçalho com rodapé, os elementos da introdução, o final da introdução com a apresentação de uma síntese dos capítulos do referencial. E agora, no referencial, eu tenho que ter em mente que os assuntos, pelo menos 2, que aparecem nos termos do título, eles darão origem aos nomes dos capítulos. Então, a dica 11 é o quê? Eu tenho que identificar esses assuntos e extrair eles do meu título. Se eu quero falar sobre um tema X, esse tema, na hora de eu construir o meu título, ele vai ter que ter 2 assuntos. E aí, imaginem o seguinte, eu saí do problema, que era uma pergunta, e construí o título. Do meu título, eu estou dizendo para vocês que eu posso extrair 2 termos para definir qual é o assunto 1 e 2. Esses assuntos, necessariamente, se for pesar para vocês enquanto pesquisadores, vocês vão dizer que um é mais importante, um é principal e o outro é secundário, é menos importante. Por que eu tenho que subclassificar a importância do assunto? Porque eu vou ter 2 capítulos no meu referencial e o menos importante vai dar um nome ao primeiro capítulo e o mais importante vai dar nome ao segundo capítulo. Então, estabelecido qual é o assunto principal e qual é o assunto secundário, a segunda coisa é dar nome aos capítulos. Eu vou ter que construir uma frase necessariamente para ser o nome do meu capítulo. E aí o capítulo 1 com o assunto menos importante e o capítulo 2 com o assunto mais importante. Dica número 13. Eu já sei qual é o nome do meu capítulo. A partir disso, eu já tenho capacidade de buscar fontes específicas para aquele capítulo sobre aquele assunto. E aí, esse buscar fontes, quando eu falo, lembrem que não é só buscar, baixar e ter numa pasta no computador organizado. Eu tenho que ler com o intuito de extrair citações. E aí, sobre a pergunta que havia sido feita sobre o número de laudas no referencial. Se eu for pensar em ter 4 laudas em cada capítulo, eu tenho que ter pelo menos 10 fontes de autores diferentes. Por que 10? Por que de autores diferentes? Porque as minhas citações, elas terão que aparecer numa ordem em que eu não fique repetindo o mesmo autor uma após a outra. E se a gente considerar uma citação um parágrafo, imaginem que vocês terão necessariamente um parágrafo anterior anunciando a citação e um parágrafo posterior a ela comentando a citação. E aí, o referencial não é só um fichamento. Eu não vou poder ter um parágrafo antes e um parágrafo depois e a citação no meio. Eu vou ter que fazer conexões entre as ideias. E para eu fazer conexões entre as ideias, vem a nossa próxima dica aqui, ó. Eu tenho que organizar
e hierarquizar esses temas, criando seções e subseções do meu capítulo. De cada capítulo eu vou ter que fazer isso. Primeiro, quando eu falo organizar e hierarquizar, eu defini que o meu primeiro capítulo, pelo meu título, é sobre o assunto X. Só que dentro desse assunto eu quero falar na seguinte ordem. Primeiro, eu quero falar de um conceito. Depois, eu quero falar como surgiu. Depois, eu quero falar qual é a relação dele com o tema X. Então, vocês precisam fazer essa organização com cada capítulo. Primeiro, no capítulo 1, com o assunto secundário, estabelecendo o quê? Temas e subtemas que vocês vão falar. Lembrem, eu tenho 4 laudas, eu tenho 10 autores para ler e tentar construir essa estrutura aqui. Alguma pergunta? Eu posso fazer? Pode. Retomando o resumo, a Daniela Batista pergunta: em um artigo que irei submeter, quem deve fazer o resumo em língua estrangeira? O autor ou a revista? Vamos lá. A revista já deve ter pedido dela que o artigo em língua estrangeira seja obrigatório, né? Porque ele é opcional. Mas, nesse caso, é sempre o autor que tem que fazer a tradução, para submeter já com a tradução sendo realizada. A revista, ela só quer receber, né? Ela só quer receber o artigo com o resumo na língua pátria e em língua estrangeira traduzida pelo autor. Aí, normalmente, as pessoas ou evitem só colar no tradutor e enviar, entendeu? As pessoas pagam um tradutor para fazer. Temos outra pergunta. Pode fazer, queridão. E é da Rosana Passos. No caso de artigos científicos baseados em projetos de pesquisa, é possível uma publicação de artigos sem os resultados? Vamos lá. No caso do projeto, ó, só para fazer uma analogia entre o tempo verbal aí, já para tirar a dúvida dela a partir disso. Sempre num projeto eu estou utilizando verbos que estão no futuro. Ou seja, a minha pesquisa no projeto vai acabar no cronograma. Eu não apliquei instrumento, por mais que a minha pesquisa seja bibliográfica, ela vai acabar na metodologia depois do cronograma. Eu não vou ter análise e apresentação de resultado, eu não vou ter considerações finais. Ou seja, eu não vou aplicar instrumento, eu não vou elaborar tabelas, quadros e gráficos, e eu não vou, nesse caso, ter a resposta do problema de pesquisa e dos objetivos no projeto de pesquisa. Temos a pergunta da Larissa. Sobre a adequação do artigo às exigências da revista, a ordem seria primeiro ter a confirmação de uma revista para publicar e só depois escrever o artigo? A ordem seria primeiro confirmar. A ordem seria ela, como autora, saber a data da publicação da próxima edição e quando essa revista vai estar com submissões abertas, para que ela submeta o artigo já pronto primeiro. E aí, o tempo que ela vai ter antes dessa submissão é o tempo entre uma edição e outra. Então, eu escolho a revista, vou lá no site, baixo as diretrizes para autores, verifico se ela está com submissão aberta ou não, porque existe dentro do OJS um status que me permite saber qual é a fase que a revista está, se ela está com submissão encerrada, se ela está em processo de avaliação, se ela está em processo... Ou até pela temporalidade da revista, eu sei quando vai ser o próximo número. Então, eu tenho que ter o artigo pronto antes, né? Podemos seguir, queridão? Mais alguma pergunta? Por hora não, sigamos.
Então, vamos lá. E aí, definimos nomes para os capítulos, com base no título. Definimos qual é o assunto primário e secundário. Temos aí um banco de pelo menos 10 fontes para cada capítulo, com base no cronograma de assunto que a gente estabeleceu. E só então eu vou passar para um processo de leitura efetiva, porque eu vou ter que ler para escolher as citações, e conhecer esses 3 tipos de citações aqui. Uma indireta, como já foi perguntado antes. Autor, ano e página. Na citação indireta, eu não preciso colocar a página. Por que eu não preciso colocar a página nesse caso? Porque a transcrição ela não vai ser literal. Eu vou estar elaborando uma transcrição de forma livre, com base na ideia de um autor. As palavras não são do autor na íntegra. As ideias, sim, são dele. Então, nesse caso, é desnecessário eu colocar página. Tá? E aí, na citação indireta, o trecho é livre, como se eu estivesse escrevendo normalmente um parágrafo do meu referencial, e eu tenho apenas que fazer a menção do autor dizendo que uma compreensão que eu tive foi a partir dele, a ideia que está sendo defendida, ela também é defendida pelo autor X, tá? Normalmente, eu tenho aquelas locuções verbais associadas a uma menção de um autor. Um segundo tipo de citação é a citação direta, né? Esta é uma transcrição literal, então, necessariamente, tanto a citação curta que a gente está vendo agora, quanto a longa, ela vai ter que ter autor, ano e página, ela vai ter que estar entre aspas duplas, certo? E o que vai diferenciar uma da outra? A que tem até 3 linhas, ela também vai ser transcrita com o espaçamento de 1 e-mail dentro do texto normalmente. A que tem mais de 3, a gente vai ver que, já que ela é grande, não seria justo que a gente colocasse espaçamento de 1 e-mail da mesma forma que a citação curta. Tá? Então, a citação curta, ela obrigatoriamente tem que ter até 3 linhas. Eu tenho que verificar, na hora de escolher os meus trechos, se quando eu transcrever para o artigo, se realmente eles terão 3 linhas. Eu tenho que ter um sistema de chamada em todos, autor, ano e página. Não esqueçam que existe um espaço entre o P ponto e o número da página. E a citação longa, tá? Com mais de 3 linhas, eu vou ter que fazer um recuo da margem esquerda de 4 centímetros, a gente vai já ver exemplos. O espaçamento ele não é mais 1 e-mail, o espaçamento é simples. E a fonte, a norma diz que tem que ser menor. Então, normalmente, a gente escreve com a fonte 12, por recomendação das revistas. A fonte menor pode ser 11 ou 10. Ambas estarão corretas. Então, aqui é exemplo de citação longa, um recuo de 4 centímetros, a fonte menor. Não tem utilização de aspas, tá? Um outro exemplo de citação longa. E aí, a citação de citação é aquela em que alguém já fez uma citação X, né? E eu estou utilizando a mesma citação para usar um apud, a expressão latina de que alguém já citou o mesmo trecho. Isso aqui eu recomendo que vocês não utilizem, tá? A menos que seja uma fonte que ela
seja de um ano em que não se tenha mais acesso ao original, uma fonte histórica, e que eu só consigo ter alguma citação desse autor se realmente eu buscar alguém que já citou antes. Expressões latinas e palavras em outro idioma obrigatoriamente tem que estar em itálico, tá? Só fazendo esse adendo. Dica 16 de 22. Na hora de fazer essas citações, tá? Evitem nas citações longas não fazer nenhum comentário entre elas, da forma que está nesse exemplo aqui. Eu necessariamente, após fazer uma citação longa, eu tenho que fazer uma inferência, um comentário sobre. Notem que o P.459 da página também está sem um espaçamento ali. Entre o ponto do P ponto e o número da página há um espaço. Segunda dica é a própria... Eu acho que essa daqui nem deveria estar, né? Acredito que nenhuma das 74 pessoas que estão aqui comete esse tipo de ilícito aí, criminal. O plágio normalmente vai ser caracterizado quando você se utiliza, além das citações, da própria transcrição de alguém como se fosse sua. Tá? Então, as revistas e você mesmo pode fazer uso de sistemas que identificam a quantidade de citações que você utilizou, que não era um trecho que você escolheu, o trecho se não for inédito. Um sistema antiplágio, ele tem como identificar quantos artigos já citaram aquele mesmo trecho e algumas outras dicas em relação ao referencial que são considerados erros, né? Repetição de palavras, tá? Expor só pontos positivos e não pegar nenhum autor que faça uma contradição em relação a um ponto de vista, redigir parágrafos longos demais, fazer generalizações, né? Nunca, sempre, jamais. Utilizar palavras de outro idioma, como eu já falei, expressões latinas sem estar com esse itálico. E a própria sigla, quando as pessoas utilizam a primeira vez ou abreviaturas, elas costumam esquecer de escrever por extenso. Seria um outro item. Com isso, a gente passa para a dica da metodologia, que está relacionada a quê? A eu descrever como eu fiz essa pesquisa a partir de classificações metodológicas, quando eu fiz, onde eu fiz e com quem eu fiz. Todas essas informações, elas devem estar presentes na metodologia. E aí, o com quem, ele diz respeito a um universo e uma amostra dessa minha pesquisa. Quem são os respondentes, no caso da aplicação de instrumento de coleta? Eu devo escrever um parágrafo, né, sobre como se deu a escolha, os critérios que eu utilizei para selecionar aquele público. O como eu já havia dito, aqui eu vou precisar, além de dizer se houve ou não instrumento de coleta e qual foi esse instrumento e quantas perguntas tinha e como foi, se as perguntas são abertas ou fechadas, eu vou ter que conhecer as classificações que os livros de metodologia me dão em relação a objetivos, se a pesquisa é exploratória, descritiva, explicativa, em relação à natureza dela, em relação aos métodos de procedimento, se é um estudo de caso de um único objeto ou mais de um. Se a minha pesquisa, a partir do instrumento de coleta, ela vai me trazer dados qualitativos, quantitativos ou ambos. Então, neste caso, a recomendação é que, além de eu identificar quais são as características da minha pesquisa e utilizar uma citação de autores que tenham relação com ela, eu tenho que dizer o porquê que aquela classificação se adequa ao meu artigo. Aqui um exemplo de metodologia para vocês verem.
tá? Em que eu tenho a abordagem sendo classificada, eu tenho uma menção sobre a pesquisa ser bibliográfica, e aí já é feita a relação entre uma pesquisa bibliográfica e quais são as fontes que foram utilizadas, né, para buscar materiais. No caso, ela está mencionando aqui a análise de artigos sobre um assunto X e os conceitos Y. Disse que foi utilizado o Google Scholar, a EBSCO, a base de tese de dissertações da CAPES e o Cielo. Fez uma menção sobre os termos utilizados na pesquisa. Notem que até as etapas, né? Primeiro eu fiz isso, depois eu fiz isso, ela pode ser mencionada aqui na metodologia. Um outro exemplo do como foi feito, né? Mais uma vez com as linhas de etapas aí. Primeiro, segundo e depois possivelmente terceiro. O número de artigos que foram analisados e classificados e categorizados. Dica número 18. Os resultados, eles virão, a análise e a apresentação dos resultados, eles necessariamente virão desse instrumento de coleta que você aplica e faz perguntas, ou das fontes, no caso de uma pesquisa bibliográfica, tá? Lembrando que eu posso ou não ter esse instrumento de coleta, ou posso ter uma pesquisa apenas em fontes. E aí, necessariamente esses resultados eu vou ter que apresentar em forma de tabelas, quadros, gráficos, o que eu obtive em relação ao meu problema. Eu vou ter que fazer comparações e inferências entre uma resposta X e Y. Eu vou ter que ter em mente que, olhando para o instrumento de coleta, e até mesmo antes, quando eu falei para vocês lá no problema, o problema ele vai dar origem necessariamente ao título, ele vai ter relação com os objetivos e também a construção do instrumento de coleta, porque as perguntas que vocês vão estabelecer num questionário, num formulário para coletar dados de alguém, elas visam a resposta do problema. E aí, aqui, eu vou ter que confrontar esses resultados a partir da construção dessas tabelas, gráficos, quadros. Se a minha pesquisa for bibliográfica, eu vou ter que apresentar fontes relacionadas ao que eu estou querendo ter como resposta de um problema. Por mais que a pesquisa seja bibliográfica, ela nunca vai deixar de ter uma resposta ao final, nas considerações finais. Dica 19, sobre essa análise e apresentação dos resultados, eu trouxe algumas frases que vocês podem utilizar para fazer essas inferências em relação a tabelas, quadros, gráficos e os próprios resultados, né? Aqui estão algumas delas. E aí a gente passa para o último elemento textual, as considerações finais, certo? É a nossa dica 20. Então, nessas considerações finais, tá? Eu tenho necessariamente que expor uma opinião a respeito de tudo que eu tabulei nos dados, verificar o alcance desses objetivos que foram propostos, né? Tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos, e responder o problema de pesquisa. O termo considerações finais antes era utilizado como conclusão nos artigos, tá? Isso foi modificado a partir da atualização da norma de 2018, a 6022. Então, como eu havia dito,
eu vou precisar fazer uma síntese aqui, tá? De todos os dados que eu analisei, tabulei. Eu vou ter que responder cada objetivo que foi proposto, verificando o alcance dele ou não. Eu vou ter que responder o problema de pesquisa ou a questão norteadora. Eu vou dar minhas considerações finais e, nos 2 últimos parágrafos, eu posso colocar expectativas futuras ou recomendações, né, para outras pesquisas que complementem a minha. Aqui está um exemplo da estrutura desses 3 últimos parágrafos, considerando isso que a gente está falando. A sugestão de novas pesquisas sobre matemática, a consideração de que os objetivos foram alcançados e a importância da própria pesquisa. Em relação às referências, tá? Antes a gente tinha, só para vocês saberem aqui, o resumo em outro idioma ao final. Agora ele é um elemento opcional e ele tem, assim como o título, que ser apresentado como elemento pré-textual, caso a revista exija. Então, logo após o título, eu vou ter o título em outro idioma, logo após o resumo, eu vou ter o resumo em outro idioma, caso a revista peça isso de vocês. Não é mais ao final do artigo como elemento pós-textual. E aí, sobre as referências, penúltima dica, eu tenho que saber que referências não é um item numerado no meu artigo, então ela sempre vai estar centralizada. Eu tenho que fazer um espaçamento simples entre essas referências. Existe uma linha em branco entre uma e outra. Eu devo ter referências, como eu já falei para vocês aqui, vocês devem ter no mínimo 20 com autores diferentes, né? Fora as referências que vocês vão utilizar na metodologia. Não coloquem mais os links entre esse sinal de maior e menor, tá? A partir de agora, a NBR 6023, ela não utiliza mais esse maior e menor. Em relação ao número de autores, a norma recomenda que até 3 autores todos sejam indicados e quando eu tiver 4 ou mais, ela não obriga. Eu posso usar o antigo, entre outros, lá, a expressão latina etial, mas convém que vocês indiquem o nome de todos os autores. Por que isso? Porque se um artigo tinha 5, 6 autores, só os 3 primeiros apareciam e os outros a gente não ia saber nunca quem é. A menos que fosse olhar o título, mas nas referências não aparecia. E, com a atualização também da norma de referências, foram incluídos novos tipos de materiais que vocês podem citar. Vocês podem referenciar. E aí... Jorge, só um minuto. Pode falar. Pode tentar? A Daniela está perguntando como coloca o link. É só não colocar mais entre o sinal de maior e menor. Quando a gente for colocar lá o disponível em, pode colocar o link depois dos 2 pontos. E tem uma pergunta do William. Como citar trabalho de congresso científico? É específica da 6023, né? NBR 6023. Para cada tipo de material, tu podes acessar. A única coisa que eu vou te adiantar sobre isso é que a palavra anais, que normalmente era utilizada quando você faz uma referência de um tipo de publicação, de um evento, eu tenho que colocar agora aqueles 3 pontinhos dentro de um colchete, logo depois da palavra, e é ela que tem que estar destacada, tá? Em negrito. Que houve uma mudança especificamente em relação a isso no NBR 6023. Tem mais algumas perguntas, Jorge. Posso fazer agora? Vamos lá. Jéssica Poliana. Os autores citados na discussão dos resultados devem ser os mesmos autores que citei na fundamentação teórica?
Ó, a fundamentação que tu vais fazer é com base em assuntos que estão necessariamente presentes no título, 2 assuntos pelo menos, e no caso da análise e apresentação dos resultados, eu vou ter que fundamentar, a minha finalidade é diferente, eu vou ter que fundamentar com base no que eu estabeleço de tabela, gráfico e quadro que vem do meu instrumento de coleta, com base na minha pergunta, né? As perguntas que eu fiz no instrumento de coleta. Então, considerando essas 2 finalidades, no meu referencial, o tipo de citação que eu utilizo e os próprios autores, eles são de uma natureza X. Se algum desses autores tiver relação com uma pergunta que você fez e você puder fundamentar, não tem problema nenhum em fazer isso. Mas eu tenho que ter em mente o seguinte, a minha fundamentação no referencial é para assuntos relacionados ao meu tema, com base no meu título e no meu problema. A fundamentação que eu faço na análise e apresentação dos resultados, ela nasce de perguntas que eu fiz no meu instrumento de coleta, certo? E no próprio problema que eu tenho que responder. Eu tenho que relacionar uma tabela, um gráfico, um quadro, com algo que supostamente me ajude a dizer a resposta do meu problema é X ou é Y, com base nessas respostas do meu público. Entendeu? Temos mais algumas. Pode fazer. Kemily Vieira. É interessante dividir considerações finais de recomendações ou colocá-las juntas? É importante, dentro das considerações finais, num dos últimos parágrafos, colocar as considerações, entendeu? Eu não vou ter um novo elemento para colocar na estrutura como obrigatório, recomendações. Mas, se a gente for ver, inclusive nos exemplos aqui, ó, isso aqui dentro das minhas considerações finais, ó, sugere-se realizar novas pesquisas. Eu poderia ter um novo parágrafo aqui, recomenda-se. E aí, ó, observa, é Kennedy, né? Camille, eu acho. Camille. Observa que as palavras são utilizadas de forma proposital. O verifica-se, X coisa, o considera-se que os objetivos, o sugere-se, o acredita-se, o recomenda-se, é algo que eu estou encerrando as minhas considerações finais, eu já respondi o problema de pesquisa, eu já verifiquei se os objetivos foram alcançados ou não, eu já fiz o meu comentário sobre o que eu analisei, tabulei, e aí nos últimos parágrafos eu deixo para fazer recomendações futuras e expectativas futuras. Ainda da Camille. Camille, você é estudante da UFAM, você tem vínculo com a UFAM? Antes de responder, vou passar para o Jorge a pergunta. Pode responder no chat. Então, eu posso mandar no e-mail. A UFAM assina a plataforma que dá acesso às normas da ABNT. Aí a gente pode tratar disso. Chama Target. Tudo bem? E depois disso, a Larissa. Teria problema citar autores que não são necessariamente da minha área? Exemplo, ela é de letras e citou autor de psicologia. Jorge. Vamos lá. Normalmente, vamos ver se ela vai captar o que eu quero dizer. Normalmente, as revistas ou os próprios eventos, eles querem que os autores, além de citar fontes que já sejam da tua área, eles querem que tu busque uma publicação que já foi aceita na revista, por exemplo, para fazer com que o índice de citação de autores daquela revista ou a própria revista, né, ela aumente. Então, a depender de
esse autor tem uma relação direta com o assunto que tu está tratando de uma forma específica, tu podes utilizar. Mas, para quem avalia, inclusive o item referencial teórico e os autores e as fontes utilizadas, ele é um critério em cima disso, de se verificar quem são os autores e se a fundamentação está relacionada diretamente com autores que são da tua área. E finalizando, eu acho que esse bloco, pelo menos, de pergunta, a Daniela pergunta se você pode repetir sobre colchete, que ela não entendeu. Colchete, vamos lá. A palavra anais, quando eu utilizava uma referência de um evento, por exemplo, em que a publicação fizesse parte dos anais de um evento, tivesse sido publicada por este, na hora de eu fazer a referência, a palavra anais em negrito, ela era seguida de uma reticências. Anais, 3 pontos. Agora, essas reticências, elas devem estar dentro de colchetes, segundo a NBR 6023, que foi atualizada. Então, a palavra anais continua em negrito, só que vai ser colocado entre colchetes os pontos. É só uma modificação na forma de fazer a referência nesse tipo de documento quando se tratar de ele ter vindo de anais. Isso é só entrar em contato com o Thales e baixar a NBR 6023 atualizada, e aí tu vai ter acesso à forma de fazer a referência. Ô, Jorge, para Kate, como ela não tem vínculo com a UFAM, você conhece alguma plataforma que disponibilize licitamente essas normas? Se ela mandar um e-mail para ti, aí também manda um e-mail que eu mando. Olha, Kate, pode mandar um e-mail que eu caminho para o Jorge. Ele vai dar um jeito para ti nesse. Tem uma dica faltando, queridão. Aí tem mais pergunta aí? Pode ser dica que tá dando tudo certo. Tô gostando de ver a interação. Larissa, essa da Larissa já foi, né? Larissa. Acho que ela mandou agora. Um artigo só pode ser publicado por uma única revista ou é aberto a mais de uma? Um artigo só pode ser submetido pelo autor a uma única revista. A submissão, tu vai assinar um termo cedendo os direitos autorais para uma revista única. Eu não posso mandar para 2 simultaneamente, entendeu? Eu estou, inclusive, com um caso aí que eu estou para mandar para 2, porque já fazem 2 anos que eu mandei e os avaliadores sumiram da revista lá. Eu estou para pedir o artigo de volta, entendeu? Para mandar para outra. Ou... William, assim, eu posso enviar, mas a base de dados a base de normas, na verdade, que a UFAM disponibiliza, é só para quem tem vínculo. Aí eu não sei se seria interessante para quem não tem vínculo, porque não teria acesso, né? O vínculo o acesso é mediante senha de vínculo com a UFAM e uma senha criada pelo usuário. Certo. Pelo e-mail institucional, né? Então pode entrar em contato comigo por esse e-mail que eu estou mandando no chat. Eu vou fazer uma síntese de tudo que nós já vimos para chegar na história final aí do Pedro e do Januário. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui, como sabermos quando elas são atualizadas? Camille, como você é aluna da UFAM, essa base, eu falar em relação à base, né? Vamos fazer uma propaganda da instituição também. Essa base, ela te oferece as normas atualizadas e desatualizadas. Lá, quando tu faz a pesquisa, ela te fala que a norma está atualizada, mas também te disponibiliza as desatualizadas. Nessa base é bem simples. Fora, eu não sei como te falar seguramente que tu vais ter acesso a uma norma atualizada.
Jorge, a Daniela pergunta, a quem devo agradecer no artigo? Tem essa parte de agradecimento, Jorge? No artigo? É um elemento opcional, mas como item obrigatório, tu não vais encontrar agradecimentos. Olha, Daniela, isso é importante, fica a critério do autor. Então, pessoal, falta só uma dica e ela praticamente é só um desfecho da história do Pedro e Januário. Então, eu vou fazer uma síntese para vocês sobre o que basicamente o Pedro teria que fazer para conseguir publicar. Então, a primeira coisa, eu tenho que estabelecer uma pergunta, certo? Essa pergunta, ela está relacionada com um tema que necessariamente eu tenho afinidade em pesquisar e querer publicar. Não adianta eu escolher um tema porque a minha orientadora quer ter ele no Lattes, ou porque ela vai ser coautora e a revista pede que tenha um professor, pesquisador do IMPA. Segunda coisa, a minha pergunta, ela cria conexões diretas com vários elementos do meu artigo. Eu tenho que ter isso em mente antes mesmo de pensar no artigo em si. Então, definir minha pergunta, ela necessariamente, se eu transformar numa frase interrogativa para uma frase afirmativa, fazendo alguns ajustes, claro, eu consigo ter o meu título. Além disso, essa minha pergunta, ela vai ter que ser respondida lá nas minhas considerações finais. Essa minha pergunta que deu origem ao título, ela vai dar nome, né, a partir do título, a os meus capítulos do referencial, se eu considerar 2 termos que eu vou extrair do título. E aí a gente viu uma estrutura obrigatória, tendo a pergunta. Qual é essa estrutura obrigatória? Eu tenho que ter um título, eu tenho que ter uma autoria declarada, eu tenho que fazer um resumo com uma primeira frase mais breve e significativa, com os elementos na ordem em que ele aparecem em um parágrafo único. Depois do meu resumo, eu tenho as palavras-chave. Necessariamente as palavras, elas têm que ser separadas entre si por um ponto. Essas palavras, elas têm que aparecer no resumo. Depois disso, eu tenho a minha introdução, e aí a gente viu que eu tenho que ter elementos em parágrafos diferentes, criando uma estrutura de contextualizar, certo? Essa contextualização, ela tem uma síntese histórica, ela tem a definição de termos importantes, ela vai situar o leitor a respeito do meu tema. Depois disso, eu vou apresentar qual é esse meu problema de pesquisa em forma de pergunta, vou apresentar os objetivos e as justificativas, e vou fazer uma síntese na introdução dos capítulos do meu referencial. E aí eu passo para o referencial. O meu passo 1 é o quê? Olhar para o título. Antes de buscar as fontes, eu preciso dar nome aos capítulos. Então, eu olho para o meu título e, a partir dele, eu vou definir 2 assuntos a partir das palavras. O menos importante vai dar nome ao primeiro capítulo e o mais importante vai dar nome ao segundo. Aí a gente viu as citações indiretas, curtas, longas e citação de citação. Depois disso, a gente viu que eu teria que fazer uma metodologia considerando como eu fiz, com quem eu fiz, quando eu fiz, onde eu fiz. Eu tenho que tentar obter essas respostas e descrever em forma de parágrafo. Depois disso, a gente viu sobre a análise e apresentação dos resultados que tem a ver diretamente com o instrumento de coleta ou com as fontes que eu busquei, se a minha pesquisa for bibliográfica. E aí, por fim, as considerações. Essas considerações,
elas têm uma relação direta com a resposta do meu problema e a verificação do alcance dos objetivos. E eu posso, além de dar uma opinião final disso, dizer quais são as contribuições da minha pesquisa e fazer recomendações futuras. A gente passou para as referências. E a última dica, ela está relacionada ao aceite só depender de você. Para que vocês saibam como só depende de si, né, de cada um, eu trouxe aqui um formulário com algum dos elementos que são avaliados por uma das revistas que eu já submeti artigo. Então, há uma verificação sobre a adequação do título e do resumo em relação ao conteúdo. Há uma verificação sobre a introdução a apresentar problema, objetivo e justificativa. Há uma verificação sobre a fundamentação ser consistente e se relacionar com a proposta do trabalho. Há uma verificação sobre o trabalho demonstrar a adequação dos métodos, a metodologia utilizada. Lembrando lá que eu tenho classificação em relação à natureza, procedimento, instrumento de coleta que foi utilizado. Há uma verificação sobre referências atualizadas e pertinentes. Há uma verificação sobre a contribuição da pesquisa para o campo do conhecimento, se é uma pesquisa atual. Há uma verificação sobre a adequação em relação à norma culta, né, da língua portuguesa, em relação à redação estar bem estruturada, a formatação dos trabalhos de acordo com as diretrizes e normas da revista. Então, toda revista tem essas diretrizes. E aí é bom que eu saiba qual é a quantidade de palavras do meu resumo, quantas palavras são aceitas no máximo no título, até quantas laudas eu posso, é 15, é 20, é 12, são 10 apenas, enfim. Se a formatação do trabalho atende às normas estabelecidas pela revista e se as citações estão de acordo com a norma 10.520. Com base nisso, imaginem que se só 2 ou 3 itens desse aqui forem marcados, vocês ainda têm a chance de receber recomendações, ajustar e reenviar. Se tiver mais que 3, o trabalho com certeza vai ser reprovado. E aí a história do Pedro acaba com o acesso a essas dicas, né? E o primeiro artigo dele é aprovado para ele apresentar num evento aí internacional de forma online, claro, no final de maio. Isso aqui é só um motivacional e estou aberto aí às perguntas, se houverem, senão a gente... Já tem 2 aqui, não fuja não. A Daniela pergunta, caso eu não coloque nenhuma citação direta com recuo no artigo, tem problema? Caso eu não coloque alguma citação direta com recuo, no caso, uma citação direta longa, né? Com mais de 3 linhas, não tem problema algum, entendeu? Normalmente, a depender da revista, inclusive estavam fazendo uma preferência por citação indireta agora. No caso da Acta Amazônica, por exemplo, nem citação direta, seja ela curta ou longa, as pessoas estavam devolvendo para querer o quê? Que os autores tivessem que ler a citação, interpretar e escrever algo com as suas próprias palavras com base na ideia do autor. Então, usando mais citação indireta. Nesse caso da pergunta, a única coisa tu sempre vai estar limitada a tentar extrair trechos com apenas 3 linhas que consigam ter uma relação com o teu tema, entendeu? Muita gente usa a citação longa com mais de 3 linhas, é porque
o trecho, o texto, a compreensão, a relação que pode ser feita, ela fica mais ampla com aquilo que tu está querendo comentar depois com o teu próprio, com a tua própria pesquisa. Mas nada impede de eu só ter citações curtas de até 3 linhas. Jorge, a Larissa pergunta se para submeter artigo é necessário ter orientador. A depender da revista, não é nem o orientador que eles chamam, é um coautor que seja ou pesquisador de uma instituição que tu é filiada, tu é aluna, ou um docente de uma instituição federal. Algumas revistas exigem isso. E mais, o professor tem que ter titulação no mínimo X. Entendeu? Algumas revistas pedem isso. Então, isso, como é que eu sei que se a revista vai aceitar ou não? Eu tenho que fazer um levantamento, como eu falei lá no início, de quais são os eventos que eu tenho interesse na minha área, quais são as revistas que eu tenho na minha área, já façam uma classificação do qualis dessas revistas e baixem as diretrizes dos autores delas e deem uma lida para saber se existe algum pré-requisito nesse sentido, de autoria com característica X ou Y. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Vamos aproveitar o Jorge aqui, que o cara é o cara da publicação aí. É uma máquina esse homem. Bom, eu acho que não terá mais perguntas. Tem 1h40, queridão, aí dentro. Nossa, mas teve muita interação durante a apresentação. Gostei muito. Lembrando que ainda tem mais 2 dias de programação, né, queridão? Mais 3. 3, é? Teremos programação no mês de maio todo. Bom, gente, já que não há mais perguntas, vamos... Ó, não, tá aqui. Surgiu uma aqui, bora lá. É necessário citação em introdução de artigo, Jorge? Vamos lá. Se a gente for lembrar os elementos que eu tenho na introdução, tá? Os 2 primeiros ali, ó, eu tenho a contextualização para fazer. Nessa contextualização, eu devo fazer uma síntese histórica, eu devo situar o leitor a respeito do meu tema e delimitar ele, e existe um item que vai gerar a construção de um parágrafo, que é eu pegar conceitos ou pegar um termo do meu título que eu queira fazer uma definição, queira dar uma definição para deixar claro o que significa. Então, na introdução, é possível ter citação, sim. Jorge, a Vitória Raquel. Me formo ano que vem e ainda não tenho nenhum artigo publicado. Como faço para publicar com Procure Jorge? Quem devo procurar? O Pedro, da apresentação aqui, estava na mesma condição que ela. Aqui, ó, foram dados 23 passos. Então, se eu fosse te dar uma dica resumida sobre isso, primeira coisa, identificar um tema que tu tem interesse de pesquisar sobre alguma coisa, que tu consiga formular uma pergunta. Então, se tu lembrar aqui, tiver no início dessa apresentação, a gente falou que a pessoa precisaria ter uma motivação para publicar. Por que é que eu devo, por que é que eu quero publicar? E aí eu citei vários motivos relacionados à pessoa ter feito um PIBIC, relacionado a ter feito monitoria, relacionado a ter participado de um projeto de extensão. Alguma coisa tem que ter despertado em ti o interesse sobre um tema. Tendo esse tema, tu tem que tentar conseguir formular uma pergunta sobre isso que tu queira uma resposta. Caso
tu não consiga nem o tema e nem a pergunta, tu podes acessar algumas bases de dados, como o Cielo, como a SPEL, ou uma biblioteca de teses e dissertações, e procurar um artigo que já tenha sido publicado por alguém com um assunto que te interesse, entendeu? Um artigo que foi publicado lá no Rio Grande do Sul sobre um determinado assunto, considerando aquele contexto geográfico, os respondentes daquela pesquisa ou os métodos que ela utilizou, não vai ser nunca um mesmo artigo que a gente vá estabelecer título, problema, fazer uma coleta de dados aqui no Amazonas, por exemplo. Então, se tu não conseguir definir um tema e um problema, tenta encontrar um artigo que já tenha sido publicado por alguém com um tema que te interesse. E aí é só seguir os 23 passos que a gente falou aqui. Ô, Jorge, o detalhe é que ela tem 2 iniciações científicas, mas não conseguiu publicar, pelo que eu entendi. Então, Vitória, semana que vem nós teremos um webinar falando sobre estratégia de publicação. Acho que você deve estar presente. Ô, Jorge, o Luiz Henrique pergunta: como proceder caso a citação pertença a um trabalho mais antigo, porém apresente boa qualidade? Se o trabalho mais antigo for de 1954, tu deve utilizar, inclusive com o APUD lá, com a citação de citação, mencionando a pessoa. Agora, se o trabalho não for de um período que tu não tem acesso à fonte mais, né? Digamos que tu consiga essa obra e queira fazer uma outra citação, o recomendável é que a única justificativa para a citação de citação seja uma fonte histórica, que aquele autor é renomado, todo mundo cita, e todo mundo que cita a mesma citação, quase sempre, porque é de um ano que ninguém vai ter acesso à fonte mais, ela já está esgotada, não existe PDF, não existe a obra online, e aí, nesse caso, não tem problema nenhum de tu fazer a citação, porque os próprios pesquisadores, professores, avaliadores vão saber que é uma obra que o APUD, né, ele é recorrentemente utilizado. Adriele da Silva pergunta: no relato de experiência é considerado um artigo, Jorge? É considerado um artigo se tu adequar o relato à estrutura do artigo. Porque, normalmente, o que acontece no relato? Existe uma estrutura em que a linguagem ela não é impessoal e a estrutura quase sempre ela é menor do que a de um artigo. Então, existem, inclusive, revistas que elas tratam isso de forma separada. Eu faço a submissão de artigo, faço a submissão de relato de experiência, recebo a submissão de resenha, entendeu? Então, se tu fizer os ajustes necessários para essa estrutura de elementos obrigatórios que a gente viu aqui, o relato de experiência pode ser utilizado como artigo sem problema. Jorge, a Jéssica está perguntando se você disponibilizará o material apresentado. Deixo contigo. Eu vou mandar um link para você, para quem tiver interesse em acessar, só preencher um formulário de satisfação lá para mim. E aí o link vai ser liberado, não tem problema não. Nossa, mas a apresentação está muito boa, layout mesmo, queridão. Você tá demais aí. Ele irá disponibilizar sim, Jéssica. Como agora eu já tenho e-mail de vocês, né, vai ficar mais fácil a nossa comunicação. A gente sempre divulga os eventos pelo Instagram da biblioteca, mas agora a gente já tem esse outro método, né? Além do Instagram, e pegando as dicas de Jorge, né? Fazendo uma lista de e-mails dos participantes. Eu quero fazer uma pergunta aí para uma participante para Kate, saber que horas são lá na China. Oi, Jorge. Olá a todos. Oi, Kate.
É um prazer estar participando dessa live. Eu estou na China, sou de Manaus, mas já moro aqui há 7 anos. E depois de algum tempo, né, estou voltando a esse mundo da pesquisa. E é um prazer mesmo estar recebendo a qualidade de informação que você está compartilhando com a gente, viu, Jorge? Muito obrigada. Eu formei na UFAM em 2004. E praticamente, quantos anos? 18 anos. Quase 20 anos depois, estou voltando a esse mundo de publicação. Então, eu até citei aí, estou um pouquinho enferrujada e agradeço as informações, vou procurar saber mais aí sobre as normas. E eu só não sei como é que eu vou fazer, porque a faculdade na qual eu vou cursar e vou fazer as publicações, ela não é no Brasil. Jorge auxilia, eu tenho certeza disso. Jorge Deve seguir auxilia. o padrão aí da norma, né? E respondendo a sua pergunta aqui, são 8h48 da manhã. Você... Ela acordou cedo aí, queridão, para estar aqui. Ó. Bom, sobre gente. as... Vai, Jorge. Não, eu ia só comentar aqui. Pode comentar, à vontade. Em relação às normas, era só saber a estrutura que eles adotam lá, entendeu? Mas, mesmo que ela não siga as normas da BNT, a lógica de se estabelecer um problema para que haja uma fundamentação, mesmo que existem pelo menos 5 normas da BNT que, além da NBR 6022, que é a que trata de artigo e publicação técnico-científica, que a gente utiliza diretamente, que é a 6028 de como fazer resumo, né? Que é a 6024 relacionada à numeração progressiva para colocar as seções e subseções do referencial, que é a norma de referências, né, 6023. Então, essa lógica de saber que um resumo tem que ter uma quantidade X de palavras, saber que eu tenho que ter um título, que eu tenho que ter uma autoria declarada, que eu tenho que fazer uma fundamentação, mesmo que não utilize a BNT, a lógica ela vai ser a mesma, entendeu? Tudo que eu citar, tudo que eu mencionar de autoria, eu vou ter que referenciar, entendeu? Entendi, Jorge. Obrigada e agradecer também à Biblioteca Marli Barros por estar organizando esse evento. Muito obrigada. Obrigado, Kate, pela participação. Bom, Maitá para o mundo. O Maitá tá on. Bom, vamos respeitar o tempo estabelecido com o Jorge, né? Eu quero agradecê-lo pelo aceite, prestando para vocês. Hoje, amigo meu, Jorge me acompanha desde a graduação, sou velhinho já, tem essa carinha aqui. Eu tive a honra de fazer esse convite para ele e de ele ter aceitado, porque assim, eu queria que ele estivesse à frente desse evento, que é o primeiro evento que a biblioteca está diretamente relacionada, né? Obrigado, Jorge, tenho certeza que vocês aprenderam com as 22 dicas valiosíssimas dele. E eu já aproveito para convidá-los para dia 13, na quinta-feira, teremos outro webinar falando sobre estratégias de publicação, que eu acho que é outro passo, né? Aqui vocês estão aprendendo a como fazer e depois a como publicar. Eu acho que seria interessante até para você, Kate, né? Esse outro webinar. Será no mesmo horário e na quinta-feira. Jorge, muito obrigado. Obrigado a todos pela presença também. Espero que tenham gostado. Quer falar alguma coisa, Jorge? Não, só agradecer mesmo o convite, agradecer todas as pessoas que dedicaram um tempo para estar aqui, né? Normalmente, existe uma quantidade X de pessoas que têm acesso ao link ou se inscrevem, se houvesse inscrição, e só 10% dessas pessoas realmente comparecem. Então, se a gente for considerar esse dado, né, essa métrica aí que normalmente acontece nos eventos,
se a gente conseguiu estar até agora aqui com 63 pessoas, significa que se houvesse uma inscrição, teriam feito inscrição mais de 600 pessoas, para terem 63 aqui agora. Então, isso já é louvável, entendeu? Para mim, já valeu a pena a questão de ter sido convidado, de ter participado e de ver que o evento já deu certo. É o primeiro dos 4 e eu queria que você estivesse muito presente. Foi muito bom, foi enriquecedor para mim, eu tenho certeza que também foi para os participantes. Obrigado mais uma vez. Boa noite, gente. Se cuidem. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.